Olá, graça e paz a todos os irmãos que nos assistem. Há algumas semanas nós postamos um vídeo falando sobre o decreto dominical e como serão as coisas que vão envolver ele. Sabemos que estamos vivendo, mais uma vez afirmamos, nos últimos dias da história desta terra. E é muito importante nós voltarmos à profecia. E este será mais um vídeo profético. Neste vídeo, nós vamos ver o que vai acontecer com a igreja durante o panorama profético que nós vemos na Bíblia e no espírito de profecia. O que a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que vai estar acontecendo nela e com ela. Bom, para isso, nós vamos usar então a parábola das 10 virgens. Esta é uma parábola muito conhecida, mas nós neste vídeo queremos aprofundar mais nesta parábola. Nós queremos entender melhor algumas características desta parábola e queremos relacionar isso com os últimos eventos. Esta parábola, ela está inserida no contexto no qual Jesus estava fazendo o seu sermão profético de Mateus 24. Os discípulos haviam perguntado para Jesus que sinal haveria da vinda dele e quais seriam os sinais que ele iria dizer da consumação dos séculos, ou seja, do fim do mundo. E Jesus, então, no capítulo 24 de Mateus, ele vai expressar todos os últimos eventos que estão acontecendo e que vão ainda intensificar neste mundo. Nós fizemos alguns vídeos, foram os primeiros vídeos do canal sobre Mateus 24. Nesses vídeos nós usamos apenas a Bíblia, sabendo que há muito conteúdo, de extrema importância para nós. Se você tiver curiosidade, pode ver. Mas então, Jesus ele traça os últimos acontecimentos neste capítulo 24 do Evangelho de Mateus, também Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos. Vemos algumas coisas no Evangelho de João, mas principalmente no Evangelho de Mateus. E após ter traçado todos os últimos eventos, então Jesus, ele se dirige aos discípulos e ele conta duas parábolas extremamente importantes. E essas duas parábolas, elas têm a ver unicamente com a igreja. Bem, o primeiro ponto que nós precisamos discernir é que essa parábola é para a igreja. Porque este não foi um sermão, embora profético, mas não foi um sermão de Cristo aberto às multidões e aberto aos povos. Não. Esse foi um sermão de Cristo no qual poucos discípulos, inclusive, estavam até ele. Havia se chegado a ele aqueles 4 principais discípulos, Pedro, Tiago, João e André. Então, este foi um sermão de Cristo, principalmente para a sua igreja. E nós sabemos hoje qual é a igreja do povo de Deus. Nós vamos ver isso claramente através do que está escrito. E é interessante, nós vamos usar principalmente o livro Parábolas de Jesus, obviamente, como respaldo para o que estamos falando. É interessante que o livro Parábola de Jesus, ele diz que lá estava Jesus e os seus discípulos no monte, e lá de longe eles olharam para baixo na planície e eles viram um casamento acontecer. A parábola que Jesus conta, eles viram acontecer naquele momento. É muito interessante que as principais parábolas que Jesus contou, contrário ao que nós às vezes imaginamos, elas aconteceram de fato. Não eram apenas histórias imaginárias de Cristo, mas eram histórias de fato. E este era um exemplo. E sobre isso, olha o que Ellen White fala. Quando Cristo, sentado, contemplava o grupo que aguardava o esposo, contou aos discípulos a história das 10 virgens, ilustrando pela experiência delas a da igreja que viveria justamente antes de sua segunda vinda. Esta é uma parábola extremamente importante. Nesta parábola nós vamos ver o destino final da igreja. Para iniciar, então, vamos lê-la. Diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens
que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondeu e disse: em verdade eu vos digo, que não as conheço. Então aqui nós vemos a parábola, e é muito importante ressaltar que essa parábola, assim como Mateus 24, ela não tem apenas um cumprimento. Mateus 24, como nós já explicamos anteriormente, em outros vídeos, ele é de dupla aplicação, e nós vemos isso claramente nos escritos de Ellen White. Ela diz que ele se cumpriu na época de Cristo, né, antes da destruição de Jerusalém e no decorrer de toda a história, mas todo ele se refere principalmente ao fim. Ellen White fala isso sobre o Mateus 24. E a mesma coisa nós vemos, algo semelhante, na parábola das virgens. A parábola das virgens, ela teve um primeiro cumprimento na experiência do povo adventista ali em torno da grande decepção de 1844. E nós vemos isso claramente no Grande Conflito, Ellen White falando sobre isso. Ali nas páginas 400, 420, nós vemos ela falando sobre esse cumprimento da parábola das virgens no contexto de 1844. No entanto, essa parábola ela tem um outro cumprimento. É de pelo menos 2 aplicações. Existe uma aplicação agora para os nossos dias, assim como Mateus 24. E nós vemos isso muito claramente no livro Parábolas de Jesus. Aqueles que tiverem curiosidade, nós recomendamos a leitura. É o capítulo 29 do Parábolas de Jesus. Bem, olha só o que Ellen White fala sobre esse contexto. É importante nós entendermos alguns simbolismos que Jesus ele utiliza para nós entendermos o contexto profético, o qual essa parábola ela vai se cumprir novamente. No Grande Conflito, se tratando da primeira aplicação, mas ela diz princípios que vão nos nortear na segunda aplicação. Então ela diz assim: na parábola, quando o esposo veio, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. A vinda do esposo aqui referida ocorre antes das bodas. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. Então, essa parábola que Jesus nos contou, o primeiro ponto importante a nós nos atentarmos é que ela ocorre antes do casamento. E isso é muito importante nós termos em mente. A parábola ocorre antes do casamento. Nós sabemos que o casamento ele é algo importante na profecia. Nós conhecemos o casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. E então, estes eventos, eles ocorrem antes. E aqui Ellen White também ela explica o que significa o casamento. Ela diz que casamento é a recepção do reino por Cristo. Em outras palavras, casamento na Bíblia, ela significa Jesus recebendo o reino. Uma explicação muito interessante disso, nós vamos encontrar no livro O Grande Movimento Adventista, de John Norton Loftbauer. Ele vai explicar, falando sobre o contexto de 1844, mas ele explica o porquê que casamento ele está relacionado com Jesus receber o reino.
Na época de Cristo, como explica Lothborough, quando o rei ele ia se dirigir à capital do que seria o seu reino para receber o reino, essa aproximação ela era chamada de casamento, ou seja, o rei e a capital do seu reino. Portanto, o casamento na profecia é Jesus receber o reino. E aqui nós podemos, então, antes de nós começarmos a identificar as características da parábola, entender quando é que acontece esta parábola. É antes de Jesus receber o reino. E a pergunta que fica é: quando é que Jesus recebe o reino? E que reino é este? Este é o reino da terra. Este é aquele reino descrito em Daniel 7. Vamos ler Daniel 7. Eu vi nas visões noturnas, e eis que um semelhante ao Filho do Homem veio com as nuvens do céu, e veio até o ancião de dias, e trouxeram-no diante dele. E foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino, para que todo o povo, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino, o que não será destruído. Aqui em Daniel 7, no contexto, no primeiro verso, no verso 13, nós vemos que está falando do contexto de 1844. Todos entendem isso, que foi quando Jesus ele passou do santo para o santíssimo. É quando Jesus ele passa de um compartimento para o outro compartimento, ou seja, ele se achega até o que é chamado ali na profecia de um ancião de dias, se referindo ao Pai. No verso 14, já não está falando do contexto de 1844, mas sim de quando Jesus recebe o reino. Diz o verso: e foi-lhe dado domínio, e glória, e reino, para que todo o povo, nações e línguas o servissem. Este é um evento, contrário ao que alguns pregam, não ocorre em 1844. Jesus não recebeu o reino em 1844. E o espírito de profecia ele vai falar muito claramente sobre isso. Olha o que diz o grande conflito. Inclusive, explicando essa parte da profecia de Daniel 7. Diz assim: ele vem ao ancião de dias no céu para receber o domínio, a honra e o reino, os quais lhe serão dados no final de sua obra como mediador. Então a obra de Cristo como mediador, no seu fim, é no seu fim que ele vai receber o reino da terra. É no fim da sua obra de mediador que Jesus recebe o reino da terra. Isso aqui é algo muito importante nós termos em mente. Todas as profecias elas estão baseadas nesse cumprimento. Jesus receber o reino, esse é o clímax de todo o escopo profético. Todos os profetas falaram sobre isso. E isso foi algo que os discípulos na época de Cristo eles não entenderam. Cristo estava afirmando o seu reino espiritual. E por não entender essas verdades sobre o reino de Cristo, sobre o reino da glória de Cristo, em contrapartida com o reino espiritual de Cristo, eles esperavam um rei terreno na época errada. Agora, nos nossos dias, o cumprimento que eles esperavam é que vai acontecer. O reino da glória de Cristo ele vai acontecer nos nossos dias. E isso será, então, como nós vimos no grande conflito, no fim da obra de mediação de Jesus Cristo. No fim da sua obra como mediador. Quando estiver acabando o tempo da graça. Quando estiver acabando, Jesus, então, ele recebe o reino. Isso está em total ligação com a parábola, como nós vamos ver. O que nós vamos ver é o que ocorre na terra quando Jesus Cristo está recebendo o reino lá no céu. É muito importante nós termos isso em mente. O que então vai ocorrer na terra quando Jesus recebe o reino no céu? Algo também importante nós entendermos. O que significa as bodas? O que significa o casamento? Além de significar a recepção do reino por Cristo. O próprio livro Parábolas de Jesus, comentando uma outra parábola, que está em total ligação com a parábola das virgens, que é aquela parábola de Mateus 22, que também fala sobre um casamento. Então, Parábolas de Jesus comenta assim:
pelas bodas é representada a união da humanidade com a divindade. Vai ser o momento da união da humanidade com a divindade. É claro que Deus, em Cristo Jesus, ele se uniu à humanidade em um laço muito íntimo. E isso desde que o homem caiu. Deus uniu ao homem através da sua graça. Mas este casamento que vai acontecer no futuro, que é quando Cristo vai receber o reino, há uma união mais profunda da divindade com a humanidade. Bem, o que ocorre no casamento? Quando nós olhamos lá em Gênesis, a palavra diz assim: e deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Neste casamento que ocorre no fim dos tempos, a divindade e a humanidade, eles se unem em uma só carne. Ocorrerá o mistério da piedade novamente, que é a encarnação de Jesus Cristo. Isso vai ocorrer através do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele vai se fazer presente na Igreja de Cristo. Assim como há 2000 anos atrás, o Espírito Santo, como diz Lucas, ele fez sombra sobre Maria e através disso gerou Jesus Cristo, novamente, o Espírito Santo ele vai fazer sombra, ele vai se unir com a igreja agora. A mulher será a igreja. E o fruto disso será homens preparados para passar pela grande tribulação. Então, entendendo que o casamento é o derramamento do Espírito Santo na chuva cirúrgica. Assim, explicando que o casamento é a união da divindade com a humanidade. Então, mais uma vez, o que nós vemos? Que a parábola das virgens, ela ocorre antes do derramamento da chuva cirúrgica. Nós poderíamos afirmar que é antes da plenitude do derramamento da chuva cirúrgica. Agora, eis a pergunta: quando será que ocorre esse casamento? Quando é que Jesus recebe o reino? E eu quero que os irmãos entendam que sempre que nós falarmos casamento, que os irmãos pensem: o casamento é Jesus receber o reino, como nós vemos no grande conflito. Então, quando é que Jesus ele recebe o reino? Em Daniel 2, no contexto da estátua, que nós vemos a estátua, nós vemos Daniel explicando ali para Nabucodonosor cada parte, cada império que reinou neste mundo. Quando ele chega nos pés, quando ele chega nos dedos da estátua, que são 10, então ele diz o seguinte: e como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim o reino será parcialmente forte e parcialmente fraco. E nos dias destes reis, quais reis? Os dedos, são 10 dedos. Nos dias destes reis, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos e permanecerá para sempre. Então, aqui ele falou sobre os 10 dedos dos pés da estátua de Daniel, que eram construídos em parte de barro e em parte de ferro, que, como Ellen White diz, é a união entre igreja e Estado. Os 10 reis que virão nesta terra, eles têm essa característica: a mistura de barro e ferro, a mistura de igreja e a mistura do governo. E o profeta Daniel, ele diz que nos dias destes 10 reis, o Deus do céu irá erguer um reino que não passará. E nós sabemos que este é o reino da pedra, este é o reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, quando que Jesus ele vai receber o reino? Nos dias dos 10 reis. E nós perguntamos, quais será que são esses 10 reis? Representados pelos 10 dedos da estátua. Alguns erroneamente apontam para a Europa, mas não é a Europa. Estes 10 reis estão em ligação com o que diz em Apocalipse 17, que diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino
mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Então aqui em Apocalipse 17 nós vemos exatamente a última grande batalha, na qual Jesus ele vai conquistar o reino da terra. Nessa época, como nós vemos tanto em Daniel 2 como Apocalipse 17, estarão reinando estes 10 reis sobre a terra. E nós vamos apontar algumas características. Nós vamos enfatizar algumas características. A primeira que nós vemos, que eles vão reinar juntamente com a besta, que é o papado. É interessante o tempo que eles reinam. O tempo é 1 hora profética. Quando nós transformamos isso em períodos literais, nós vemos que são 15 dias, ou seja, 2 semanas. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas a pergunta que fica agora é: quem são estes 10 reis? Porque é nesse momento que Jesus vai receber o reino. É nesse momento que Jesus vai conquistar o domínio da terra. E como nós sabemos, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Cristo. Mas quem são esses reis? Porque é neste contexto que a parábola das virgens acontece. Quem são os 10 reis? Ellen White deixa claro sobre isso. Nós já mencionamos sobre esse cumprimento profético num dos vídeos que foi lançado. Aqueles que tiverem curiosidade podem voltar e ver, né, este vídeo, que nós vamos deixar na descrição deste vídeo. Mas Ellen White fala claramente quem são os 10 reis, quem que dá poder à besta. Isso é muito claro para nós na profecia, diz assim: e sobre sua testa havia um nome escrito: Mistério, a Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Papado. E aí, Ellen White pergunta: quem dará seu reino a este poder? A resposta: o protestantismo, um poder que, enquanto professando ter a índole e o espírito de um cordeiro e ser aliado do céu, fala com a voz de um dragão. Então, nós vemos claramente que ela fala que os 10 reis, quem que dá poder à besta, quem que dá poder ao papado, será o protestantismo apostatado lá dos Estados Unidos, da América. É a imagem à besta. É os 10 reis, que dará seu poder à besta. E nós unimos este verso com outro texto que nós já citamos aqui, no vídeo que nós falamos sobre o decreto dominical, no qual o Ellen White ela fala num texto que as principais igrejas dos Estados Unidos da América vão se unir ao governo. Poderíamos talvez pensar que os 10 reis são as principais igrejas protestantes lá da América. Mas enfim, não vamos entrar muito nesta questão. Nós vamos perguntar agora o que significa os protestantes reinar com a besta, o papado, e quando é que isso ocorre. Porque, como nós já vimos, isso está em total ligação com a parábola das virgens. Quando nossa nação abjurar os princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado. São textos conhecidos, textos que nós inclusive já lemos aqui, mas nós precisamos saber relacionar todos os textos. Primeiro nós vimos que Jesus ele recebe o reino nos dias dos 10 reis. Nós já vemos que os 10 reis são um protestantismo apostatado. E aqui nós estamos vendo quando é que eles vão chegar ao poder. Eles chegam ao poder justamente para fazer o decreto dominical. E é nesse momento que eles reinam juntamente com a besta, quando eles fazem o decreto dominical. Porque conforme o que o texto disse, o protestantismo ele dá a mão ao papado quando ele faz o decreto dominical. Então é nesse momento que ele começa a governar. É nesse momento que ele governa junto com a besta. É nesse momento. Então vai ser nesse momento que o Deus do céu irá erguer aquele reino que não passará.
A conclusão que nós chegamos até aqui é a seguinte: Jesus ele recebe o reino quando os protestantes dos Estados Unidos estiverem no poder. Se a parábola das virgens, como nós vimos no grande conflito, ela ocorre antes de Jesus receber o reino, então ela estará se cumprindo no contexto da ascensão do protestantismo dos Estados Unidos, no contexto do decreto dominical. Para nós conseguirmos encaixar a parábola nas profecias, é muito importante nós entendermos este ponto. Nós vamos frisar mais uma vez, porque é muito importante que fique claro. Nós lemos no grande conflito que a parábola ela ocorre antes do casamento. O casamento é Jesus receber o reino. Jesus recebe o reino nos dias dos 10 reis. Os 10 reis são o protestantismo apostatado da América, que vai chegar ao governo e vai unir junto com a besta quando o decreto dominical for feito. Entendendo e relacionando todos esses pontos, nós vemos que a parábola se cumpre no contexto em que os protestantes estão chegando ao governo para fazer o decreto dominical. Porque é nesses dias que Jesus recebe o reino e a parábola ocorre antes de Jesus receber o reino. Ela ocorre antes do casamento. Tendo ficado claro estas coisas, que são de extrema importância para nós aplicarmos a parábola no fim e entendermos o que ocorrerá na nossa igreja, agora sim nós podemos então entrar na parábola. A parábola então ela começa assim. Nós vamos ler mais uma vez a parábola, os primeiros versos agora. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e as 5 eram insensatas. Tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com os seus lampiões. Então Jesus ele vê aquele grupo que estava esperando o noivo chegar. Eram 10 virgens, 5 prudentes, 5 insensatas. As prudentes, elas tinham vasilha, elas tinham lâmpada e elas tinham óleo extra nas suas vasilhas. As insensatas, elas tinham a lâmpada, mas elas não tinham óleo extra. E é interessante que elas, a princípio, elas tinham óleo, mas não era óleo bastante para algo inesperado que ocorreu, que foi o atraso do noivo. Mas aqui nós vamos então identificar alguns símbolos usados na parábola, e estes símbolos já são muito conhecidos, mas nós vamos enfatizá-los. Primeiro nós vamos ver a lâmpada e o óleo. A parábola de Jesus diz: as lâmpadas representam a palavra de Deus, o óleo é símbolo do Espírito Santo. Nós sabemos identificar essas coisas na Bíblia, né? A palavra de Deus como lâmpada, nós vemos claramente em Salmo 119, aquele verso conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o símbolo do óleo nós vemos muito claro ali em Zacarias 4, quando ele fala sobre, quando ele usa aquela ilustração para Zacarias, quando Deus usa essa ilustração das 2 oliveiras, né, o candelabro, uma visão muito interessante. As coisas são claras para nós, todos nós já temos elas claras na nossa mente, mas é importante nós enfatizarmos e aqueles que não conhecem passar a conhecer. Lâmpada significa a palavra de Deus. Todas as virgens tinham o que na mão? A palavra de Deus. E todas tinham o Espírito Santo. Todas tinham o Espírito Santo. Mas algumas, 5 delas, não tinham o suficiente do Espírito Santo. Agora, como se mede o Espírito Santo na vida de um crente? É o que nós vamos ver Ellen White aplicando o óleo para uma segunda questão. O óleo ele também significa caráter. Olha só esse texto. O óleo é a justiça de Cristo, representa o caráter, e o caráter é intransferível. Ninguém o pode obter para outro. Então, ao mesmo tempo que o óleo
ele significa o Espírito Santo, ele também significa o caráter. Em outras palavras, o Espírito Santo, ele é manifestado na vida de um crente através do nosso caráter. É assim que se mede quanto do Espírito Santo que nós temos. Aquele que tem o caráter mais próximo ao de Cristo é aquele que tem mais do Espírito Santo. É aquele que busca mais do Espírito Santo. É aquele que possui mais do Espírito Santo. Então, nós vemos na parábola que 5, elas estavam com um caráter mais próximos ao de Cristo. E as outras 5, elas não tinham trabalhado tão bem o seu caráter. Porque o óleo é símbolo do Espírito Santo e também do caráter. Tendo essas coisas claras, prossigamos. Elas são apresentadas como virgens, como mulheres virgens. O que isso significa? Os 2 grupos de vigias representam as 2 classes que professam estar à espera de seu Senhor. São chamadas virgens porque professam fé pura. E aqui nós vemos então claramente que as virgens, a melhor aplicação das virgens é para os adventistas. Porque hoje quem professa a fé pura é os adventistas. Portanto, essa parábola, ela é para nós adventistas. É para a lição das nossas vidas. E nós precisamos compreendê-la. Nós vemos então que pelo fato delas serem virgens, Jesus estava querendo dizer, é uma igreja que professa a fé pura. Não que necessariamente ela seja pura, mas que ela professa fé pura. Por algum tempo não se notava diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm conhecimento das Escrituras. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente o esperaram. No sentido de que todos esperam a Jesus, todos têm a palavra de Deus, todos têm um certo conhecimento da profecia. Isso não há diferença. Todos os adventistas foram agraciados e privilegiados com um amplo conhecimento. Um conhecimento que está à frente dos cristãos de forma geral. E nesse sentido, não há diferença entre as insensatas e as prudentes. Mas algo ocorre na profecia. Diz assim, e tardando o noivo, todas cochilaram e dormiram. Há algo inesperado que ocorre. O noivo, ele não vem tão logo quanto esperavam. E então elas dormem. O que seria então essa tardança? Porque se a parábola ela se aplica aos nossos dias, então isso tem um cumprimento. Mas primeiro nós vamos ver esse cumprimento no contexto de 1844 para entender o que foi essa tardança. No livro História da Redenção diz assim: o movimento que se espalhou sobre a proclamação da primeira mensagem correspondeu à saída das virgens, enquanto a passagem do tempo de expectação, o desapontamento e a demora são representados pela tardança do noivo. Então, olhando o contexto de 1844, todos nós temos acesso ao que aconteceu. Nós vemos isso, nós podemos ver isso no livro História da Redenção, no Grande Conflito, no livro Vida e Ensinos, Testemunhos para a Igreja, volume 1, também Primeiros Escritos. O que aconteceu nesse contexto? Eles aguardavam a vinda de Cristo primeiramente no verão de 1844. No entanto, ao passar essa primeira data definida, Jesus não voltou. E então houve uma pequena tardança, que aí eles aplicam a parábola das virgens. Então eles perceberam que, na verdade, Jesus iria voltar no outono de 1844 e não no verão. E essa tardança, então, ela foi o que eles encaixaram na profecia como essa tardança. Ou seja, foi um pequeno primeiro desapontamento. Foi um desapontamento que aconteceu em torno de 1844. E essa tardança, então, ela tem aplicação também nos nossos dias. No livro Parábolas de Jesus, nós lemos assim: como na parábola, porém assim é agora. Há um tempo de espera
e a fé é provada. E quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo, sair ao encontro, muitos não estarão preparados, não têm óleo em seus vasos e em suas lâmpadas, estão destituídos do Espírito Santo. Perceba que essa tardança, ela tem um cumprimento novamente nos nossos dias. Ellen White fala claramente isso neste texto. Assim será também agora. Então, nós precisamos, irmãos, estar preparados com a nossa fé firme em Cristo Jesus, mesmo suportando algum desapontamento, assim como aconteceu em 1844. Porque, novamente, é dito que há um tempo de espera e a fé será provada. Assim como em 1844 houve um tempo de tardança e a fé foi provada, assim será também nos nossos dias. Na parábola, depois dessa tardança, as virgens elas acabaram dormindo. O que representa isso na profecia? Mais uma vez nós vamos olhar para o contexto de 1844 para entender o que significa dormir na parábola. Depois que o tempo definido passara, logo tornou-se evidente que eles estavam perdendo, em alguma medida, seu zelo e devoção, e caindo no estado denotado na parábola pelo adormecimento das virgens durante o tempo de tardança. Então, após passar o tempo definido, o primeiro tempo definido que eles haviam chegado, no verão de 1844, e houve um primeiro desapontamento. Então, foi notado que aquele movimento do advento, ele perdeu um pouco do seu fervor. E isso é o que é encaixado na profecia como as virgens dormir. As virgens dormiram. Perca de fervor. Então, irmãos, infelizmente, é isto o que está profetizado para todos na nossa igreja. Todos vão dormir. E isso não é uma boa característica. A parábola ela diz que todas as virgens dormem. Todas as virgens vão dormir. E nós precisamos orar e implorar a Deus que Ele nos livre disto. Mas dormir, irmãos, é fatal, como os próprios textos eles dizem. Dormir não é algo bom. Vamos ver mais um pouco o que, segundo a palavra profética, significa dormir. A palavra de Deus, com expressões as mais solenes e impressivas, apela para o seu povo a fim de que desperte da letargia espiritual e busque sua face com arrependimento e humilhação. A parábola das virgens, elas apontam para nós como estando num estado de letargia espiritual. Isso é dormir. Mas a obra de Deus está com anos de atraso. Enquanto os homens têm dormido, Satanás se tem adiantado furtivamente. Esta é a verdadeira condição, infelizmente, nossa, irmãos. Nós hoje estamos dormindo. E eu creio que isso ainda tem um cumprimento profético. Mas hoje nós estamos dormindo. Desde a época dela, nós estamos dormindo. Ela diz que a obra de Deus ela está com anos de atraso. Jesus já era para ter voltado, irmãos. Mas nós estamos dormindo. Portanto, o sono, ele é significativo de uma letargia espiritual. Uma letargia na obra de Deus. No avanço da obra, no avanço da pregação do Evangelho. E isso é o que significa dormir. Há um texto que me intriga bastante. É um texto que nós já comentamos sobre este texto aqui em um outro vídeo, o qual nós falamos num contexto muito semelhante ao que nós estamos falando neste vídeo, com relação à igreja e os últimos acontecimentos. Mas este é um texto que ele não foi escrito por Ellen White, e sim ele foi comentado por pessoas próximas de Ellen White. O texto que nós vamos ler agora, ele é um relato de um homem. Estava, na verdade, Ellen White e mais 3 pessoas. Um era o marido de sua neta, a outra era a sua secretária
e havia um outro que eu não me lembro quem era, mas eles estavam na ferroviária ali de Loma Linda, e Ellen White, então, ela comenta algo com essas três pessoas. Isso choca bastante essas três pessoas, e depois um deles, ele vem escrever o que ela havia falado. E isso foi confirmado pelo outro companheiro que estava junto. Mas olha só o que Ellen White fala. Isso é de extrema profundidade. Isso é muito profundo. Olha só. A irmã White nos disse, ao nós estarmos ali na plataforma do depósito ferroviário, que uma terrível tempestade de perseguição estava vindo, como uma tempestade de vento, que derrubou todo o objeto que estava de pé. Não se via nenhum adventista do sétimo dia. Eles, como os discípulos, rejeitaram a Cristo e fugiram. Todos que procuravam posições nunca mais foram vistos. Eu fiquei admirado e perguntei se isso se aplicava a Loma Linda, já que estávamos olhando nessa direção. A irmã White respondeu à minha pergunta, afirmando que se aplicava a todo o mundo denominacional. Fiquei tão pasmo que não perguntei mais nada. Então este texto ele é muito intrigante, muito intrigante. E todos aqueles que quiserem ter acesso a este texto, nós vamos deixar então o link do texto na descrição. Ele está em inglês, mas aí é só pegar e traduzir no Google Tradutor. Mas vamos atentar a algumas características. Ellen White, então, ela diz que uma terrível tempestade estava vindo sobre o povo adventista. Uma tempestade como o vento. O vento é sinônimo de guerra. Então uma guerra estava vindo na direção da igreja de Deus. E esse vento, ele derrubou todo objeto que estava de pé. Todo objeto, irmãos. Assim como nós vemos que na parábola todas as virgens dormem. Este texto diz, este relato diz que todo objeto caiu. E ela diz que não se havia nenhum adventista. Oh, irmãos, que coisa intrigante. Ela diz também que, como os discípulos, ela relaciona a nossa experiência com os discípulos, que todos negaram a Jesus lá no Getsêmani. Quando chegou a turba, Pedro, ele disse, vamos, saiamos daqui. E todos fugiram e deixaram seu mestre sozinhos. Embora depois João e Pedro, eles voltem a seguir a Jesus, mas todos abandonaram seu mestre. E ela relaciona, ela aplica isso como um tipo para a igreja nos últimos dias. Gostaria aqui de enfatizar uma questão, nós não colocamos o texto inteiro, porque nós queríamos pegar apenas a parte que nós estamos relacionando com a parábola das virgens. Mas o texto inteiro, ele é muito bonito, o seu final, e nós tiramos essa parte. Mas o texto ele vai dizer que após todo objeto ele ter caído, ela fala que há um tempo de calmaria, e então o povo de Deus ele começa a se erguer e começa a escolher entre si pastores para que guiem o povo nesses últimos eventos. É um texto muito interessante. Nós recomendamos que os irmãos leiam. Mas o que nós vamos querer identificar aqui é o que é essa tempestade que faz com que todo adventista caia. E isso é muito intrigante, mas é o que o texto diz. Qual será que é esta tempestade? No grande conflito nós lemos sobre essa tempestade. E diz assim, ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Ellen White, nesse contexto, este é um texto conhecido, mas o contexto é o decreto dominical. Essa tempestade, então, é o que
ela está relacionada com o decreto dominical. Quando chega a essas coisas, então, neste texto do grande conflito diz, uma numerosa classe que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo. Irmãos, não precisaria perguntar, mas pergunto ainda assim. Quem é que professa fé na mensagem do terceiro anjo? Não há outro grupo, não há outra igreja, senão os adventistas. Todo adventista diz crer na mensagem do terceiro anjo, crer, estar pregando a mensagem do terceiro anjo. E ela diz neste texto que uma numerosa classe da igreja adventista vai abandonar a sua igreja e vai se filiar às fileiras do inimigo. Relacionando os textos, nós vemos que o primeiro texto diz que todo objeto cai, mas alguns se levantam. Este texto diz que muitos vão se tornar os nossos inimigos. Então hoje, irmãos, nas nossas igrejas, todo aquele que não estiver sendo santificado pela obediência à verdade, todo aquele que infelizmente, irmãos, não está vivendo segundo a luz que possui, ele está trilhando um caminho que vai levar para ser os nossos inimigos. Aqueles irmãos que hoje nós congregamos, talvez seja nós. E nós devemos pensar como o apóstolo Paulo diz, como Jesus diz. Cada um cuide para que não caia. Cada um olhe para si. E o Senhor Deus permita que eu, pregando essa mensagem, não venha cair também. Embora o primeiro texto diz que todos caem. E a parábola das virgens diz que todos dormem. Todas elas dormem. Então ela diz que, voltando ao texto da tempestade, ela diz que, assim como os discípulos, ela faz uma conexão do passado com os discípulos que dormiram, nós também vamos rejeitar a Cristo e fugir. Então nós vamos ver como que os discípulos, eles dormiram. Porque este sono dos discípulos, ele representa o sono das virgens também. Então, diz assim em Testemunhos para a Igreja no volume 2. Em vez de vigiarem com Cristo, porém, os discípulos ficaram carregados de tristeza e adormeceram. Muito perderam eles por dormirem assim. O texto ele diz então que os discípulos eles ficaram sobrecarregados pela tristeza. Bem, o que estava acontecendo naquela noite? O que acontece na noite do Getsêmani se repete na noite tenebrosa que a Igreja de Deus vai passar neste mundo. Jesus havia falado para eles que iria partir, que iria deixá-los na terra, que iria deixá-los aqui e que ele iria ao Pai. Também disse a eles que ele iria morrer. Ele iria passar pela morte. E todas aquelas coisas entristeceu profundamente os discípulos, porque eles achavam que Jesus iria se tornar rei. E agora ele diz que ele vai deixar eles. Eles não entenderam aquilo. E por uma falsa compreensão das profecias, eles se entristeceram. Eles ficaram sobrecarregados com a tristeza. E o texto diz que através disso, eles ficaram sobrecarregados com a tristeza e adormeceram. E dormiram no Getsêmani. Enquanto Jesus orava, clamava e esperava que eles também clamassem por eles e pela alma de Cristo, eles dormiram. Este foi o sono quase mortal para eles. Neste texto diz, Testemunhos para a Igreja, volume 2, que se Pedro ele tivesse orado, ele não teria negado seu mestre. Se ele tivesse vigiado, ele não teria negado e chorado amargamente após o galo cantar. Neste próprio texto, ele mostra como isso representa a igreja hoje. Olha só o que diz. E foi Jesus novamente ter com os discípulos e encontrou-os adormecidos. Tinham os olhos pesados. Esses discípulos adormecidos representam a igreja a dormir ao aproximar-se o dia do juízo de Deus.
É um tempo de nuvens e espessa escuridão. Quando achar-se dormindo, é por demais perigoso. Então aqui nós vemos mais uma vez claramente, este sono dos discípulos representa o sono da igreja nos últimos dias. E isso é por demais perigoso. Mas infelizmente é o que foi profetizado, irmãos. Profetizado. E aqui eu gostaria de fazer uma reflexão. Muitos de nós vamos querer negar estas coisas. Assim como Pedro, Jesus disse, tu me negarás antes que o galo cante. E Pedro disse, não, Senhor, jamais te negarei. Ainda que todos estes venham te negar, eu jamais te negarei. Se for necessário, eu vou até a morte com o Senhor. O desejado de todas as nações, ele diz que Pedro estava sendo sincero ao dizer isso. Mas Pedro não conhecia a si mesmo. E por isso disse isso. No entanto, o desejado, e também testemunhos para a igreja neste volume, ele diz que se Pedro ele tivesse orado, vigiado, se Pedro ele tivesse olhado para Cristo, falado para Cristo, assim como ele falou quando ele estava afundando na água, Senhor, salva-me de mim mesmo, me ajude, tivesse confiado na força de Cristo, ele não teria negado a seu mestre. Assim também, irmãos, nós devemos pegar essa lição para nós. O texto diz que todas as virgens vão dormir. O texto relatado por Will Ross, do que Ellen White falara, diz que todo adventista cai e nega a Jesus, assim como os discípulos. O que devemos fazer então, irmãos? O que nós devemos fazer é orar a Deus, é redobrar a nossa vigilância e pedir para Cristo, assim como Pedro devia ter pedido, que o Senhor nos ajude, salve de nós mesmos e nos impeça de fazer isso. Devemos fazer isso, irmãos. Então, dessa parte da profecia e da parábola, o que nós precisamos entender é que no contexto dos últimos dias, nós precisamos estar preparados para ter decepções. Nós precisamos estar preparados se houver alguma tardança, se houver alguma demora, porque o texto diz que há uma demora e a fé vai ser provada. Então, é isso que a profecia diz. É isso que a profecia diz. Nós precisamos estar preparados, com a nossa fé firmada na verdade. Porque na época de Cristo, a fé deles foi provada. Eles tiveram uma grande decepção na cruz do Calvário. E isso por quê? Porque o que aconteceu ali não era conforme o que eles entendiam da profecia. Ao ver Jesus no madeiro, eles ficaram totalmente decepcionados, porque criam que Jesus se faria rei. Houve uma grande decepção em 1844, porque o que aconteceu ali não era conforme o que eles estavam entendendo da profecia. A profecia estava certa, mas algumas questões não estavam certas. E houve também uma grande decepção. E os dois eventos, eles são representações dos últimos dias. Eu pergunto, estamos nós preparados para ter novamente uma grande decepção? Ou será que muitos vão dormir e talvez não vão acordar? Precisamos redobrar a nossa vigilância, irmãos, cada um de nós, inclusive eu. Mas vamos prosseguir na parábola. No verso 6 diz assim: E à meia-noite houve um grito: Eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. O que será que representa esta meia-noite? Porque à meia-noite há um grito. O que será que representa essa meia-noite? A vinda do esposo foi à meia-noite, a hora mais tenebrosa. Assim, a vinda de Cristo será no período mais tenebroso da história deste mundo. Apontando para este tempo, declaram as Escrituras que Satanás trabalhará
com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Satanás não só leva o mundo, porém suas ilusões infectam até as professas igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo. A grande apostasia se desenvolverá em trevas tão densas como as da meia-noite, impenetráveis como a mais intensa escuridão. Então, olha só, a escuridão, a meia-noite, ela representa o quê? Escuridão espiritual que vai estar nesta terra. A meia-noite é o momento em que as trevas são maiores. Ou seja, no momento em que a terra estiver no período mais tenebroso espiritualmente falando, a moralidade estiver pior, é que vai acontecer essas coisas. Agora, o que é essas trevas? A parábola de Jesus ainda diz assim: a escuridão do falso conceito acerca de Deus é o que está envolvendo o mundo. Os homens estão perdendo o conhecimento do seu caráter. Vai ser o momento em que o mundo ele vai estar com o maior falso conceito acerca de Deus. Bem, sobre isso o grande conflito ele mostra quando é que isso vai acontecer. Quando é que as pessoas vão achar coisas absurdas estar no favor de Deus? Olha só o que diz o grande conflito. Alguns textos já foram lidos em um outro vídeo, e para que nós entendamos essa parte da parábola, nós recomendamos este vídeo que falamos sobre o decreto dominical, que vai ser um momento em que o espiritismo ele vai estar se fazendo presente no meio do seio protestante, principalmente nos Estados Unidos da América. Olha só este texto. Mediante a agência do espiritismo operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. Como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Ou seja, demônios estarão no meio do povo que se diz crer em Cristo, no meio do povo protestante, inclusive no meio da Igreja de Deus. E isso vai ser aceito como poder divino. Ou seja, será tempo de um falso conceito do que é realmente Deus e do que realmente Deus aprova. Este é o momento da meia-noite, irmãos. É o momento em que João descreve, segundo as palavras de Cristo, lá no Evangelho de João 16, que as pessoas estarão matando os servos de Deus, achando que estão fazendo um serviço a Deus. Este será tempo de um falso conceito acerca de Deus. Esta é a meia-noite da profecia. E é quando chegar neste momento que haverá um clamor. Como nós lemos. Houve um grito que diz: eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. O que será esse clamor? O que será isso? Vamos ver o que o próprio parábola de Jesus nos diz. Numa crise é que o caráter é revelado. Quando a voz ardorosa proclamou à meia-noite: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, e as virgens adormecidas ergueram-se de sua sonolência, foi visto quem fizera a preparação para o evento. Ambos os grupos foram tomados de surpresa, porém, um estava preparado para a emergência e o outro não. Assim agora, uma calamidade repentina e imprevista, alguma coisa que põe a pessoa face a face com a morte, mostrará se a fé real nas promessas de Deus, mostrará se está sustida na graça. A grande prova final virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem as necessidades do Espírito. Então, olha só, no contexto que Ellen White ela vai explicar sobre o que vai ser este clamor, né? Alguém gritou: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro.
À meia-noite houve esse grito. No momento de maiores trevas houve um grito. E esse grito foi o que despertou as virgens. Assim também haverá algo que no momento de maiores trevas no mundo vai despertar a igreja. Vai despertar toda a igreja. E a igreja vai ver o que está acontecendo. O que é esse grito? Ellen White ela fala aqui no texto sobre duas coisas que nós julgamos ser duas coisas separadas. A primeira coisa, ela fala sobre uma calamidade repentina e imprevista. E logo em seguida ela fala sobre a grande prova final. Então, ela fala sobre essas duas coisas. Vamos primeiro ver o que é essa grande prova final. Está muito bem declarado o que é isso. Então vamos ler sobre isso. A imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça. Por isso, será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Então a grande prova final é o quê? É a imagem da besta. E o que a imagem da besta faz? O decreto dominical. Então, esta é a grande prova final. É isso que vai mostrar de que lado nós estamos no fim. É o decreto dominical feito pela imagem da besta. Então, isso está relacionado com o grito. Isso faz parte do grito que vai acordar a igreja. É o decreto dominical. É o decreto dominical que vai acordar a igreja de Deus. Mas agora nós perguntamos o que será que essa calamidade repentina e imprevista? Será que é o decreto dominical? Bem, eu não creio que o decreto dominical ele seja uma calamidade. O que será que é essa calamidade? Além disso, diz que é uma calamidade repentina e imprevista. Algo que não era previsto. Algo que aconteceu que não era previsto. E ainda é uma calamidade. O que será isso? Na meditação Maranata é compilado 2 textos que nós julgamos como sendo uma possibilidade do cumprimento dessa calamidade. Diz assim: as profecias do capítulo 11 de Daniel já alcançaram quase o seu final cumprimento. Em breve, a contenda entre as nações irromperá com uma intensidade que agora não antecipamos. Ela fala sobre a contenda entre as nações, irromper numa intensidade não antecipada. Ou seja, numa intensidade imprevista. Semelhante ao que nós vemos no Parábola de Jesus sobre a calamidade repentina e imprevista. Este texto ele dá a impressão sobre a contenda das nações ser justamente nesse sentido. E esse texto ele foi mencionado também as profecias do capítulo 11 de Daniel, porque este é o capítulo que fala de guerras, o capítulo 11 de Daniel. E ali há uma última grande guerra do povo de Deus, a partir do verso 40. Nós já fizemos alguns estudos aqui no canal sobre Daniel 11, a partir do verso 40, e nós vimos nestes estudos que ali está a partir do verso 40 de Daniel 11, está uma mescla de guerra, tanto uma guerra espiritual quanto uma guerra física. E é isso que nós vemos acontecendo no fim. A nossa sugestão, então, é que essa calamidade repentina e imprevista, ela seja uma guerra. A última guerra de Daniel 11. Todos aqueles que tiverem curiosidade podem voltar nos nossos vídeos e ver então os vídeos que nós vamos falar sobre a guerra de Daniel 11. É importante, irmãos, porque é isso que vai despertar o povo de sua letargia espiritual, de sua sonolência espiritual, representada pelas virgens dormindo. É interessante também nós enfatizarmos que essa calamidade, ela acontece nos instantes finais do período da graça. Será um tempo, como nós já lemos. Embora as virgens estivessem dormindo, elas estavam preparadas, as 5 prudentes. Elas não acordam para se preparar. Elas acordam para receber o seu reino. Então, o preparo ele está sendo feito hoje, irmãos. Ele não será feito quando a igreja acordar.
Nós não devemos esperar, e isso precisa ficar muito claro, por um tempo em que as coisas vão acontecer e aí vai ser o momento de nós deixarmos os pecados. Jamais pensemos isso. Hoje é o dia da preparação. E essa é talvez a maior lição desta parábola para nós. Se nós não entendermos todas as outras coisas, nós precisamos entender isso. Vamos relacionar então tudo que nós vemos até aqui. Tudo que nós vimos até aqui. Há uma tardança, há uma demora, diz a parábola de Jesus, e a fé é provada. Há uma tristeza e há um sono, mas acontece uma calamidade repentina e imprevista que nós julgamos ser a guerra de Daniel 11. A guerra de Daniel 11, que estará relacionada de alguma forma com o decreto dominical, ela ocorre. E isso desperta o povo de Deus novamente. Lembrando que isso é no contexto da meia-noite, num contexto de trevas espirituais, num contexto em que o espiritismo estará fazendo sua incursão nas igrejas protestantes, no meio do povo de Deus. Todas essas coisas acontecendo simultaneamente. O que acontece então a partir disso? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: para que não falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. Comentando sobre isso, a parábola de Jesus diz: a graça de Deus tem sido oferecida livremente a todos. Tem sido proclamada a mensagem do Evangelho. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome da graça da água da vida. Todavia, o caráter não é transferível. Ninguém pode crer por outro. Ninguém pode receber por outro o Espírito. Ninguém pode dar a outrem o caráter que é fruto da operação do Espírito. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade não acompanhada do Espírito Santo não pode vivificar a mente, nem santificar o coração. Pode estar-se familiarizado com os mandamentos e promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para distinguir a verdade do erro e serão presa das tentações sutis de Satanás. Ó, irmãos, quão profundos são estes textos, quão profundas são essas verdades. As virgens insensatas que não se prepararam, elas pedem o azeite das suas irmãs, mas elas não podem dar para que elas próprias não venham ficar sem. Como nós vimos, o caráter, ele é intransferível. A experiência que hoje eu estou tendo com Deus, ela não pode passar para minha esposa, ela não pode passar para os meus filhos. Cada um estará em pé diante de Deus por si só. Portanto, irmãos, o que hoje nós estamos fazendo com a nossa vida, é isso que define qual lado nós estaremos tomando amanhã. Das virgens prudentes ou das virgens insensatas. Este último texto é interessante, que ele diz que por não ter buscado do Espírito Santo anteriormente àquele evento, anteriormente àquelas coisas que acontecem no limiar da porta da graça se fechar, por falta de ter buscado o Espírito Santo antes, aquelas virgens, elas não estarão aptas para ter discernimento com relação aos enganos de Satanás. Elas serão enganadas por Satanás, porque não têm o Espírito Santo. Elas não buscaram, elas não se ligaram intimamente com Deus. E contudo, não é por parte de Deus que elas são deixadas de lado, mas elas próprias vão acabar escolhendo o lado do engano, por falta do Espírito Santo. Não foi Deus que não quis dar,
elas que não aceitaram a constante importunação de Deus através do seu Santo Espírito, que Ele faz conosco hoje. Que isso sirva de reflexão para nós. Mas a parábola continua. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Relacionado a isso, o grande conflito ele fala. Quando a obra de investigação se encerrar, examinados e decididos os casos dos que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então, e somente então, se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. Assim, esta breve sentença, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Nos conduz, através do ministério final do Salvador, ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação do homem. Então, as virgens prudentes entram para o casamento e é fechada a porta. Aqui está, irmãos, representado o fechamento da porta da graça para os adventistas do sétimo dia. Será após estes eventos, após o decreto dominical, após a calamidade repentina e imprevista, é fechada a porta. E aqueles que estavam preparados, eles entram para receber o reino com Cristo. Eles entram para o casamento. Eles entram para as bodas. E as outras, que não estavam preparadas, que não tinham o Espírito Santo, elas ficam para fora. Bem, nessa parte do vídeo agora, gostaria de enfatizar alguns pontos. Primeiro, o casamento, que é Jesus receber o reino, ele ocorre depois que as virgens entraram. Isso significa que Jesus recebe o reino depois que a porta se fecha para a sua igreja, os adventistas. Segundo ponto. Jesus recebe o reino depois, como nós vimos em Daniel 2,45, que o protestantismo ele começa a reinar com o papado por uma hora profética, que são 15 dias literais. Estes dois poderes, o protestantismo e o papado, começam a reinar juntos quando o decreto dominical é feito. Então, 2 semanas após o decreto, a porta da graça estará fechada para os adventistas. Estamos agora aqui relacionando todos os pontos que nós vimos. Isso aqui é muito importante. Nós já vimos que Jesus ele vai receber o reino, como nós vimos, Daniel 2,45, vamos lembrar dessas coisas. Nós começamos no vídeo falando sobre isso. Jesus ele recebe o reino, lá em Daniel 2,45 diz, nos dias destes reis, no dia dos 10 reis, representado em Daniel 2, pelos 10 dedos da estátua, representado em Apocalipse 17, pelos 10 reis que reinam junto com a besta por 1 hora. Nesses dias é que Jesus ele vai tomar o reino, ele vai receber o reino. É nesses dias que o seu reino será erguido. Nos dias que os 10 reis estiverem reinando. Estes 10 reis, nós já vimos e vamos enfatizar, é o protestantismo que vai se unir com o papado. Eles se unem ao fazer o decreto dominical. Ao fazer o decreto dominical, então, há a união. E eles reinam, diz a palavra, 1 hora profética, que são 2 semanas. Se eles reinam por esse período, quer dizer que após 2 semanas do decreto dominical, Jesus ele está recebendo o reino lá no santuário celestial. Isso quer dizer para nós, irmãos, como igreja, que aproximadamente 15 dias, que é 1 hora profética, 15 dias após o decreto dominical, após o protestantismo apostatado começar a reinar nos Estados Unidos através de um decreto dominical, isso quer dizer que após 15 dias se fecha a porta da graça para os adventistas do sétimo dia. Nós conhecemos os textos. O juízo ele começa por nós.
E nós vamos ser os primeiros que serão julgados. A porta da graça, ela vai se fechar primeiramente para nós. Primeiramente para nós. Agora, o terceiro ponto. O casamento é a união do divino com o humano. Em outras palavras, é o derramamento da chuva serôdia. Isso ocorrerá em sua plenitude após 2 semanas do decreto dominical. Entendendo que o casamento é a união do divino com o humano em sua plenitude, né? Ou seja, em outras palavras, o casamento é o derramamento da chuva serôdia em sua plenitude. E entendendo que o casamento ele ocorre aproximadamente 15 dias após o decreto dominical, então quer dizer que o Espírito Santo ele vai ser derramado em sua plenitude, 15 dias após o decreto dominical. Muito bem, irmãos. Nós relacionamos essas coisas, então, com a cadeia profética. Mas agora nós queremos, e talvez essa é a parte principal do vídeo, nós queremos fazer aplicações, tirar lições práticas dessa parábola para nós. E para isso, primeiro, nós vamos ver sobre as virgens insensatas. O que foi descrito sobre elas. Quem são elas? Quem será que são as virgens insensatas? Para que nós, cada um de nós, olhemos para a nossa própria vida hoje e vejamos se nós estamos sendo virgens insensatas ou virgens prudentes. Olha só o que o Espírito de Profecia diz. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Tem consideração pela verdade. Advogaram-na. São atraídos aos que creem na verdade. Mas não se entregaram à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha que é Cristo Jesus. E não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. Essa classe é representada também pelos ouvintes comparados ao pedregal. Recebem a palavra prontamente, porém deixam de assimilar os seus princípios. Sua influência não permanece neles. O Espírito trabalha no coração do homem, de acordo com seu desejo e consentimento, nele implantando natureza nova. Mas a classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Não conhecem a Deus, não estudaram seu caráter, não tiveram comunhão com Ele. Por isso, não sabem como confiar, como ver e viver. Seu serviço para Deus degenera em formalidade. Que texto profundo, irmãos. O texto ele começa dizendo: aquelas virgens elas tinham consideração pela verdade. Elas eram atraídas pela verdade. Elas até de alguma forma queriam seguir a Cristo. Elas estavam na igreja. Elas buscavam fazer alguma coisa da igreja. Não obstante, Cristo estava tocando no coração delas através do Espírito Santo constantemente. Estava tentando falar com elas. Estava batendo na porta do seu coração, dizendo: eis que estou à porta e bato. Deixe-me entrar. Deixe-me entrar na casa do seu coração, para que você entre comigo para as bodas do Cordeiro. Mas o texto ele vai dizer que elas se contentaram com uma obra superficial. Se contentaram em viver com seus pecados. Se contentaram em viver com uma vida de ir à igreja aos sábados. Se contentaram em estudar a lição da escola sabatina. E não tiveram uma íntima conexão com Deus. Não aprenderam a confiar nas promessas de Deus. E quando vem a dificuldade, elas ficam desesperadas, porque elas não aprenderam a confiar em Deus. No dia final, muitos hão de requerer admissão ao reino de Cristo, dizendo: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Nessa vida, não tiveram comunhão com Cristo, por isso não conhecem a linguagem do céu, são estranhos às suas alegrias.
As palavras mais tristes que caíram em ouvidos mortais são aquelas da sentença: não vos conheço. Unicamente a comunhão do Espírito que desprezastes poderia unir-vos à multidão jubilosa que estará no banquete das bodas. Não podereis participar dessa cena. Sua luz incidira sobre olhos cegos, e sua melodia em ouvidos surdos. Seu amor e alegria não fariam soar de júbilo corda alguma do coração entorpecido pelo mundo. Sois excluídos do céu por vossa própria inaptidão para sua companhia. Essa é a realidade das virgens insensatas. Ó, irmãos, estamos chegando no fim deste vídeo. E agora, para finalizar, gostaríamos apenas de tirar as conclusões desta parábola para cada um de nós. De nada adianta entender essa parábola no seu contexto profético, se nós não pegarmos as aplicações espirituais e fizermos a nós. Primeiro ponto. A grande lição da parábola é: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esta é a primeira lição, irmãos. Esta é a primeira e grande lição. Que é assim que Jesus ele termina a parábola. Vigiai e orai. Há algo também que nós entendemos nesta parábola. Há um nível que todos precisam alcançar. Na parábola, nós vemos que era requerido daquelas virgens que elas estivessem no estágio. Qual estágio? De ter óleo suficiente para suas lâmpadas. As virgens insensatas, irmãos, elas tinham óleo, elas tinham o Espírito Santo, mas elas não tinham o bastante. Havia uma norma, e elas tinham um pouco do Espírito Santo, mas elas não atingiram aquela norma. Todas elas tinham vasilhas, mas as prudentes, elas estavam com a vasilha cheia de óleo. As outras, elas estavam com apenas um pouco da vasilha, apenas para o momento, não estavam preparadas para a tardança do noivo. Então, irmãos, uma outra lição que nós tiramos da parábola é que Deus espera uma certa norma ser alcançada por cada um de nós. Cada um de nós temos uma norma a ser alcançada. Não podemos nos contentar com um pouco do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, o tanto que nos é possível. No entanto, algo nós precisamos enfatizar também. Isso não quer dizer sobre um nivelamento. Todas as pessoas no mesmo nível, embora seja requerido uma certa norma sobre cada um de nós, não é requerido que todos estejam no mesmo nível. Olha esse texto do Mensagens aos Jovens. A Igreja de Deus compõe-se de vasos grandes e pequenos. O Senhor não exige nada que não seja razoável. Não espera que os vasos pequenos comportem a mesma quantidade dos grandes. Espera o retorno de acordo com o que o homem possui, e não de acordo com o que não possui. Façam o melhor que podem, e Deus aceitará os seus esforços. Assumam o dever que mais perto lhes fica e cumpram-no com fidelidade, e sua obra será perfeitamente aceitável ao Mestre. Então este texto diz que a Igreja de Deus ela se compõe de vasos grandes e pequenos. E o Senhor não exige que um vaso pequeno ele comporte a mesma quantidade de óleo que um vaso grande. Cada um tem a sua vasilha. Cada virgem tem a sua vasilha. Mas o que Deus espera é que cada um, na sua esfera, segundo a sua luz, viva a luz que tem. Cada um na sua esfera, conforme o tamanho do vaso que é, ele esteja cheio do Espírito Santo, ele esteja cheio do óleo. É isso que Deus espera. Este outro texto, ele mostra essa realidade. Foi um sonho de Ellen White, olha o que ela diz. Em meu sonho, uma sentinela se achava à porta de um importante edifício e perguntava a cada um que vinha em busca da entrada:
recebeste o Espírito Santo, tinha na mão uma fita métrica e apenas muito poucos eram admitidos ao edifício. Vosso tamanho como ser humano não é nada, dizia. Mas se alcançastes a plena estatura de um homem em Cristo Jesus, segundo o conhecimento que tendes tido, recebereis um aprazamento para sentar-vos com Cristo nas bodas do Cordeiro. E pelos séculos eternos nunca deixareis de aprender das bênçãos a vós asseguradas no banquete preparado para vós. Então olha só, Ellen White ela viu na porta estava um sentinela. Nós podemos relacionar esta visão com a parábola das virgens. Havia uma porta e as pessoas estavam passando por ela. Na porta estava um sentinela. E o que o sentinela fala? Ele pergunta: você recebeu o Espírito Santo? Você tem óleo na sua lâmpada? Aquelas que não têm óleo, infelizmente não podem entrar. E infelizmente, é dito no texto que é muito poucos os que entram, irmãos. É muito poucos. E nós sabemos que isso não é por parte da falta de Deus. Deus está enviando o Espírito Santo àqueles que pedem. Mas é por nossa parte, por falta de busca, por falta de querer o Espírito Santo. E o anjo também pergunta. O anjo diz: se alcançaste a plena estatura de um homem em Cristo Jesus, segundo o conhecimento que você tem. Ou seja, segundo o tamanho do seu vaso. Você anda na sua luz? Você faz aquilo que te foi ensinado? Aquilo que Deus deu oportunidade de você conhecer? Porque nós seremos julgados segundo a luz e segundo as nossas oportunidades de crescermos na graça de Deus. Agora, este texto ele também apresenta que nós devemos chegar a um certo nível, a uma certa norma. Olha só como o texto ele continua. Podeis ser altos e bem proporcionados em vossa pessoa, aqui está dizendo o sentinela, mas não podeis entrar aqui. Não poderá entrar ninguém que seja criança crescida, levando consigo a disposição, os hábitos e as características peculiares das crianças. Se nutriste suspeitas, críticas, mau humor, dignidade própria, não podeis ser admitidos, pois estragaríeis o banquete. Todos os que entram por esta porta trajam a veste de bodas, tecida no tear celeste. Os que se educam em apanhar os defeitos no caráter dos outros revelam uma deformidade que torna as famílias infelizes, que desvia as almas da verdade para buscar fábulas. Vosso fermento de desconfiança, vossa falta de fé, vosso poder de acusação, fecham-vos a porta de entrada. Por esta porta não pode entrar coisa alguma que possa arruinar a felicidade dos moradores, por arruinar sua perfeita confiança uns aos outros. Não vos podeis unir à família feliz das cortes celestes, pois enxuguei de seus olhos toda lágrima. Não podereis nunca ver o rei em sua beleza, caso não sejais vós mesmos representantes do seu caráter. Que texto profundo, irmãos. Aqui ele fala várias coisas e nós recomendamos que os irmãos reflitam, meditem sobre esse texto. Peguem esse texto, leiam todo o capítulo, que é muito importante, e reflitam sobre essas coisas. Aqui estão algumas coisas, uma norma a ser alcançada. Não deve haver nada de suspeitas, de críticas, mau humor. Várias coisas foram mencionadas. Isso são vitórias que cada um de nós precisamos conseguir. Precisamos conseguir. Então, irmãos, essa parábola, ela precisa ser prática hoje na nossa vida. Precisamos buscar o Espírito Santo. Porque onde quer, diz Atos dos Apóstolos, capítulo 5, onde quer que se comente pouco sobre a necessidade do Espírito Santo, ali haverá sequidão espiritual. Para terminar, gostaria de ler um último texto. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus
enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma, e então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Irmãos, se não estivermos com as lâmpadas acesas, se não estivermos cheios do óleo do Espírito Santo, nós não vamos entrar para as bodas. Nós não vamos receber mais ainda do Espírito Santo, que é a chuva serôdia. Este texto diz que nenhum vai receber o selo de Deus enquanto tiver uma nódoa ou uma mácula sequer. O que Deus espera de nós hoje, irmãos, é perfeição. É perfeição segundo o que nós conhecemos, claro. Não é uma perfeição completa, mas é uma perfeição segundo o que o nosso vaso comporta. Mas Ele espera que nós não tenhamos máculas. Alguns podem então desesperar ao ver essa norma ao ser alcançada. Mas, irmãos, o segredo está em olhar para Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, tomar decisões na vida. Porque Cristo, Ele tem o poder, irmãos, para fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, diz Paulo. Ele tem poder para isso, irmãos. Judas 24 diz que Ele é poderoso para nos impedir de cair e para nos apresentar perfeitos, imaculados, irrepreensíveis, na sua presença, da sua glória, com abundante alegria. Ele tem poder para isso, irmãos. Todas as coisas nós podemos em Cristo que nos fortalece, porque em Romanos 6,14 ele diz que o pecado não terá domínio sobre nós que estamos debaixo da graça. Ele tem poder para isso, irmãos. Mas para isso, nós precisamos fazer decisões. Decisões de mudar. Decisões de tirar aquilo da nossa alimentação que nos prende. Tirar aquilo da nossa vida que nos prende às cordas do pecado. E Ele nos promete, irmãos, sermos cheios do Espírito Santo. Ele diz: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, imagina se o Pai Celeste, Ele não vai vos dar o Espírito Santo. É claro que Ele vai nos dar, irmãos. É claro que o Espírito Santo ele vai chegar na nossa vida, Ele vai tirar todos os empecilhos. Mas primeiro nós, essa é a união com o divino e o humano. O que vai acontecer no casamento, como nós vimos, que é a união do divino com o humano, ele é somente o selamento, ele é somente o culminar do que aconteceu durante toda a nossa vida. Hoje, quando nós nos unimos com o divino, então, naquele dia, nós também seremos unidos com o divino. Eu espero que cada um que viu este vídeo e entendeu a mensagem, reflita na sua vida, pois este é o maior intuito do qual nós fazemos este vídeo. Se alguma pergunta, se alguma questão ficou pendente, pode deixar aqui nos comentários. Pedimos que compartilhem o vídeo e que possamos estar nos preparando dia a dia, irmãos, buscando do azeite, buscando estar preparados para que aquele dia não sobrevenha a nós como ladrão. Eu espero que todos fiquem na paz e na graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.